Clara gostava do silêncio. Não aquele silêncio forçado das conversas que terminam mal, mas o silêncio que existe entre as árvores quando o vento para, entre as estrelas quando ninguém está olhando. Aos 13 anos, ela já havia entendido que o mundo era cheio de barulhos que não faziam falta. A pequena cidade onde morava parecia estagnada no tempo, com ruas de paralelepípedos antigos, casas que rangiam com o vento e um relógio da praça que havia parado há anos. Ninguém mais lembrava a hora exata em que ele travou, e ninguém se importava. Depois da morte da mãe, tudo em sua casa passou a ter um som diferente. O passo do pai ficou mais arrastado, as palavras ditas no jantar mais curtas, o render das escadas mais pesado. Era um som de ausência. Seu refúgio era o sótão, um lugar empoeirado, repleto de caixas velhas, álbuns de fotografias que ninguém mais abria e objetos esquecidos pelo tempo. Era ali que Clara se sentia mais próxima da mãe. Como se cada coisa tivesse guardado um pouco da voz dela, do cheiro do perfume, da música suave que ela ouvia nos domingos. Foi em uma tarde de céu cinza e chuva leve que Clara encontrou o relógio. Ele estava dentro de uma caixinha de veludo azul, escondida atrás de um baú antigo. O metal era escuro, com desenhos quase apagados de engrenagens e constelações. Ao tocá-lo, Clara sentiu uma estranha pulsação, como se o objeto estivesse vivo. Quando abriu, os ponteiros giravam ao contrário por alguns segundos, depois pararam. Não havia marca, nem som de tic-tac. Apenas um silêncio espesso, como se o tempo ali dentro estivesse esperando. Curiosa, Clara decidiu levá-lo consigo. Nos dias que se seguiram, começou a notar pequenas coincidências. Sempre que ficava triste, o relógio parecia atrasar. Quando ria, ele avançava alguns segundos. Quando sentia saudade, ele travava por minutos inteiros. Aquilo não podia ser real, mas também não era normal. Certa noite, depois de um sonho estranho com a mãe chamando por ela em uma estação de trem deserta, Clara acordou com o relógio em sua mão, marcando um horário diferente do que lembrava antes de dormir. Ela não sabia explicar como, mas algo dentro dela dizia que aquele relógio não era só um objeto. Era uma chave. E o tempo, talvez, fosse uma porta esperando ser aberta. Clara não contou a ninguém sobre o relógio. Nem mesmo ao pai, que ultimamente parecia distante, mergulhado em silêncios mais profundos do que os dela. Era como se vivessem em mundos diferentes, separados por paredes invisíveis e memórias que não podiam dividir. O relógio, para Clara, era mais que um segredo, era um vínculo silencioso com a mãe, um eco do tempo que se recusava a seguir em frente. Os testes começaram por acaso. Um dia, ao deixar cair um copo de vidro, Clara sentiu um impulso instintivo, apertou o botão lateral do relógio, como se fosse um controle remoto da realidade. Por um segundo, tudo pareceu tremer, como se o ar tivesse mudado de densidade. Quando piscou, o copo ainda estava em sua mão, intacto. Ela ficou imóvel, olhando para o objeto, sentindo o coração bater como se tivesse corrido por horas. Seria possível? Nas semanas seguintes, experimentou pequenas mudanças. Voltava alguns segundos no tempo para evitar tropeços, palavras ditas sem pensar, respostas erradas em provas. Mas algo estranho começou a acontecer, cada volta cobrava um preço. No início, era apenas uma tontura, um leve esquecimento de coisas banais, onde havia colocado o lápis, o que tinha comido no café. Depois, começou a esquecer trechos inteiros de conversas, ou acordar com a sensação de não saber onde estava. Era como se partes de si estivessem sendo arrancadas, bem devagar. Ela tentou parar. Por dias, guardou o relógio em uma gaveta e fingiu que tudo era imaginação. Mas o tempo parecia brincar com ela. Sonhos com a mãe tornaram-se mais vívidos. Sempre o mesmo cenário, a estação vazia, os trilhos se perdendo na neblina, e a mãe acenando de longe, com o mesmo sorriso que tinha na última foto em família. Você está quase lá, ela dizia. Só mais um passo. Em um fim de tarde, enquanto observava o pôr do sol do alto de uma colina, Clara tomou uma decisão. Talvez aquele relógio tivesse um propósito. Talvez não fosse apenas uma máquina maluca, mas um instrumento. Um caminho para corrigir o que o tempo havia levado. Ela não queria mais voltar segundos. Queria voltar dias. Anos. Queria impedir o acidente. Queria a mãe de volta. Aperto firme. Mente concentrada. Emoção intensa. O relógio vibrou levemente em sua mão, e os ponteiros giraram com velocidade assustadora. Quando tudo parou, Clara não estava mais na colina. Estava de volta no corredor de sua casa, 2 dias antes. 2 manhãs antes do presente. O cheiro do café do pai, o som da chaleira assobiando, e o noticiário antigo repetindo manchetes que Clara já conhecia. Era como reviver um eco.
Tudo estava no mesmo lugar, como se o tempo tivesse se ajoelhado diante dela, obediente. Mas ao mesmo tempo, o ar parecia denso, carregado de algo invisível. As cores da casa pareciam um pouco mais gastas. Os gestos das pessoas, um pouco mais coreografados. Como se tudo fosse uma peça repetida, um ensaio de uma vida já vivida. Ela passou o dia testando os limites do salto. Cada alteração era pequena, controlada. Mudava a direção de uma caminhada, evitava uma conversa desagradável, deixava um bilhete anônimo para si mesma. Mas quanto mais brincava com o tempo, mais sentia que ele não era um brinquedo. Na terceira alteração, o espelho do banheiro mostrou seu reflexo, diferente. Não nos traços, mas no olhar. Por um breve segundo, seus olhos pareciam mais velhos, como se um pedaço de futuro tivesse se colado nela. Aquilo a fez recuar. Naquela noite, Clara tomou coragem e tentou algo maior. Programou o relógio com um único pensamento: o dia do acidente. O último que sua mãe viveu. Sua memória era clara: um sábado chuvoso, o carro preto, o guarda-chuva vermelho esquecido na varanda. O relógio tremeu nas mãos dela como um coração vivo. Quando abriu os olhos, o mundo havia mudado. Ela estava na calçada em frente à casa da avó, de uniforme escolar, mas o ano era outro. Havia uma sensação de deslocamento cruel, como se sua mente estivesse à frente do corpo. Reconheceu os cheiros, o som dos carros antigos, o modelo do celular nas mãos de um garoto passando. Era o passado. E ela era uma espectadora. Viu a mãe saindo da casa, sorrindo, ajeitando o cabelo preso em um coque leve. O guarda-chuva vermelho ainda estava na varanda. Clara correu até ele, tentando alertá-la, mas ninguém a via. Sua voz não atravessava o ar. Tentou tocar a mãe, mas a mão passou como vento por entre os dedos dela. Era como se o tempo tivesse permitido a viagem, mas não a intervenção. Desesperada, correu até a rua, onde o carro vinha dobrando a esquina. O som do impacto não veio. Tudo ficou mudo. O momento congelou. O relógio tremeu uma última vez, e Clara foi jogada de volta ao presente, sozinha em seu quarto, com os olhos marejados. O tempo a havia permitido ver, mas não mudar. Clara despertou sentada no chão do quarto. A respiração ofegante, o suor frio escorrendo pelas têmporas. O relógio ainda estava ali, na palma da sua mão, quente, pulsando como se tivesse um coração próprio. Mas tudo ao redor parecia errado. Levemente deslocado, como um quadro pendurado com um pequeno desnível. As paredes tinham outra cor. As fotos da estante mostravam rostos parecidos, mas em momentos que ela não lembrava de ter vivido. E, o mais estranho, o som da voz de uma mulher na cozinha, uma voz que há muito tempo ela não ouvia. Ela desceu as escadas devagar, o coração acelerado, os olhos arregalados diante do impossível. Lá estava sua mãe, viva, rindo enquanto preparava panquecas. O pai abraçava a cintura dela com naturalidade, como se aquilo fosse apenas mais um domingo qualquer. Nenhum deles a notou. Nenhum deles a cumprimentou. Ela disse mãe, e a palavra saiu fraca, como se tivesse esquecido como pronunciá-la. A mãe virou-se, mas olhou através dela. Os olhos passaram por Clara como se ela fosse uma sombra no ambiente. Desesperada, Clara correu para o banheiro, olhou-se no espelho e levou um susto. Ela não estava lá. Nenhum reflexo. Nenhuma prova de que existia. Voltou ao seu quarto, ou o que deveria ser o seu quarto, e encontrou um espaço vazio, com decoração neutra, sem qualquer vestígio de sua presença. Era como se Clara nunca tivesse nascido. A realidade havia sido reescrita. Aos poucos, ela entendeu o que havia feito. Ao salvar a mãe do acidente, havia apagado sua própria linha do tempo. Era uma lógica cruel. Sua existência dependia daquela perda. O tempo, em sua matemática impiedosa, cobrava equilíbrio. Para um milagre acontecer, um preço sempre seria exigido. Nos dias seguintes, Clara vagou como um fantasma. Viu sua mãe indo ao trabalho, almoçando com amigas, contando histórias que Clara nunca viveu. Viu o pai sorrindo de um jeito que não via há anos. Era uma vida feliz, uma vida plena. Mas uma vida onde ela não cabia. Tentou usar o relógio de novo, mas ele parecia mudo, morto. As engrenagens não giravam mais. A cada tentativa, uma dor de cabeça pulsava mais forte, como se o próprio tempo gritasse dentro dela: não mais. Foi quando, numa noite silenciosa, sentada em uma praça solitária da cidade, Clara ouviu passos atrás de si. Uma mulher idosa, com olhos muito parecidos com os seus, sentou-se ao seu lado. Usava um relógio igual ao dela no pulso. Você cruzou o limite, disse a mulher,
com voz rouca. E agora, só há um caminho. Clara não entendeu. Mas algo naquela mulher lhe parecia familiar, como se ela estivesse olhando para um futuro que não deveria existir. Clara observou a mulher com olhos fixos. Era como olhar para um espelho distorcido pelo tempo. Havia nas feições dela traços inconfundíveis, o contorno do queixo, a linha do nariz, o brilho dos olhos. Era ela mesma, mais velha. Mais cansada. Uma versão que sobreviveu a algo que ainda estava por vir. Você sou eu? Clara perguntou, quase sem voz. A mulher assentiu. Não com um gesto teatral, mas com a tristeza de quem já havia respondido aquela pergunta outras vezes, em outras versões da realidade. Eu sou a parte de você que ficou presa entre os mundos, respondeu a mulher. A que tentou salvar tudo, e perdeu tudo. Clara olhou para o relógio em seu pulso, agora frio como pedra. Porque ele não funciona mais. Porque ele cumpriu o ciclo. O tempo não é algo que você pode dobrar sem consequência. Cada salto que você deu arrancou um pedaço de você. Agora, chegou o momento de fazer uma escolha. A última. O céu sobre a praça ficou mais escuro, como se a noite descesse mais rápido apenas naquele lugar. A mulher apontou para um banco do outro lado, onde uma nova cena se desenhava diante dos olhos de Clara. Era sua mãe, sentada com um bebê no colo. O pai se aproximava e os dois se abraçavam. Um momento que ela nunca viveu, mas que poderia ter vivido, se tivesse nascido naquele tempo. Este mundo é o reflexo da escolha que você fez. Nele, sua mãe viveu, mas você não. É uma realidade sem você. Mas se você aceitar isso, poderá permanecer aqui como uma sombra, como uma memória vaga que ninguém recorda, mas que sempre está presente. Oh! Clara interrompeu. Ou posso voltar? A mulher assentiu. Pode. Mas terá que perder o que mais deseja. Clara entendeu. Voltar significava aceitar o passado como ele era. Significava permitir que o acidente acontecesse. Significava perder a mãe. Outra vez. Lágrimas rolaram. Ela queria gritar, lutar, quebrar as regras do universo com a força do amor. Mas no fundo, sabia que o tempo era um fluxo, não uma linha a ser riscada com lápis e borracha. Aquilo que ela tentou remendar era parte da tapeçaria da vida. Sem a perda, ela jamais teria descoberto a força que habitava dentro dela. Ela segurou o relógio com firmeza, fechou os olhos e pensou em casa. No pai. No cheiro da madeira da escada. Na mãe cantando no domingo antes do acidente. Em quem ela era, mesmo sem conserto. O relógio pulsou uma última vez. Quando abriu os olhos, Clara estava no sótão. A caixinha azul de veludo aberta, o relógio inerte dentro. Lá fora, o vento soprava forte. Seu pai a chamava para jantar. Ela desceu as escadas devagar, e ao passar pela estante, viu uma foto que não estava ali antes. Ela, com 13 anos, sentada no colo da mãe, ambas sorrindo para a câmera. Um retrato que jamais foi tirado, mas que agora existia ali, talvez como lembrança de um tempo que nunca foi, mas que, por um instante, quase aconteceu. Ela sorriu. Pela primeira vez, não sentiu falta do que poderia ter sido. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu o tempo de uma forma diferente. Ele não era mais um inimigo, nem um mistério a ser desvendado. Era um presente, frágil e precioso, que ela aprendeu a respeitar. O relógio não marcava mais as horas, mas, de algum jeito, parecia pulsar em sintonia com seu coração, lembrando-a de que o tempo é o que fazemos dele. Ela voltou a frequentar a escola, a conversar com o pai, a cuidar do jardim que a mãe tanto amava. O vazio dentro dela não desapareceu, mas se transformou em algo menos doloroso, uma memória que a impulsionava para frente. E, nas noites silenciosas, quando o céu se enchia de estrelas, Clara olhava para a caixinha azul no sótão e sentia a presença suave da mãe, como um sussurro que atravessava o tempo. A vida continuava, com suas alegrias e tristezas, encontros e despedidas, risos e lágrimas. Mas Clara sabia que o amor verdadeiro não se mede em segundos ou minutos. Ele existe além do tempo, guardado em pequenos momentos que ninguém vê, mas que moldam o que somos. Uma tarde, enquanto ajudava o pai a pendurar fotos antigas na parede da sala, encontrou uma carta esquecida, escrita pela mãe. As palavras eram simples, mas carregadas de um amor imenso, um conselho para que Clara nunca deixasse de acreditar em si mesma, nem na magia escondida no cotidiano. Clara sorriu e sentiu o calor de uma esperança renovada. O tempo não podia ser parado ou controlado, mas podia ser vivido com intensidade, coragem e coração aberto. A menina que um dia correu contra o tempo agora sabia que o maior desafio era aprender a caminhar ao seu lado, com passos firmes e olhos atentos.
E assim, mesmo sabendo que o relógio nunca mais marcaria as horas, Clara estava pronta para escrever sua própria história, não de saltos no passado, mas de avanços no presente, construindo um futuro onde o amor e a coragem fossem os verdadeiros protagonistas.